Fala pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a mais um Papo de Equilíbrio, nosso podcast da Arai Bolzan, uma empresa especializada em gases industriais e o que tem a ver fazer um podcast para bater papo. Exatamente isso, a gente adora bater papo. É uma pena que, como disse o Marcelo, nosso convidado, falta cerveja ou amendoim aqui, né? Mas é bater papo. Do meu lado. Não, podia ser uma turbaína também, né? Aí sim, tá corrigiu, bom. muito bom. É isso aí. Do meu lado, Sérgio Araia, meu brother, meu parceiro de muitos anos, estamos juntos já há mais de 20 anos aqui, trabalhando nesse mercado que é uma cachaça, que é o mercado de gases. Hoje nós trouxemos como convidado nosso amigo Marcelo Campos. Marcelo, casado, pai de 3 filhos. Isso, 3 filhos, não, Marcelo? 3 filhos, pai de 3 filhos. Hoje, CEO da Ferraspari, mas tem uma longa trajetória que você vai contar aqui pra gente, né? Trabalhou em muitas empresas na área comercial, não é isso? Pequenas, médias, grandes, empresa familiar. E teve o próprio negócio também. Também. Teve o próprio negócio, é isso aí. Nossa ideia aqui, pessoal, é mostrar para você que está nos assistindo que qualquer cidadão tem sucesso. E sucesso não é uma escada ascendente. Sucesso é uma escada cheia de altos e baixos, cheio de problemas, cheio de desafios. E é vivendo esses desafios que a gente conquista o sucesso. Às vezes diário, às vezes sucessos grandes, menores, pequenos, mas cada um tem o seu próprio pódio. Exato. A gente vive numa época de muita comparação, né, Marcelo? As pessoas ficam olhando um youtuber, olhando um cara que a gente estava falando aqui agora há pouco, né, que aluga uma mansão para poder fazer uma imagem, e ele olha para a vida dele e fala, eu sou o quê? Não, você é um cara de sucesso. E a prova é essa, nós trouxemos o Marcelo aqui para ele mostrar exatamente isso para todos vocês. Seja bem-vindo, Marcelo. Deixa eu também agradecer ao Marcelo pela vinda, né, as boas-vindas aqui. E a gente vai falar de uma empresa super tradicional de Jundiaí, né? A Ferraspari, então vai ser um prazer a gente escutar um pouquinho, né? Porque a gente, apesar de trabalhar com gases industriais somente, a gente gosta sempre de falar do mundo corporativo, né? Então a gente vai deixar você falar um pouquinho, vai ser um prazer a gente escutar um pouquinho a sua história. Maravilha. Bom, primeiro, prazer é meu, né? Receber aqui o convite de vocês, vir aqui falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre Ferraspari. É um prazer aqui estar com vocês. Acho que nos conhecemos já há alguns anos, né? De um momento que nós precisávamos mesmo de uma assessoria, né? Nessa área de gases. E eu acho que a gente deu sorte de encontrar bons profissionais e boas pessoas também, né? Que a gente leva também como bons amigos, né? Que a gente admira bastante. Então, o aceite também tem tudo a ver com isso, né? Saber que realmente a gente está ao lado de pessoas aí que querem o bem, né? Bons profissionais. Então, prazer aí estar com vocês aqui. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Maravilha. Conta uma coisa para mim. 93 anos, você falou mais cedo um pouquinho, 93 anos de história. 93 anos, São muitas gerações. Muitas. E o que é legal, que isso até me veio na cabeça agora há pouco, a hora que você falou esses 93 anos. Imagina quando isso começou, qual era o pensamento dos sócios, dos idealizadores, e aí essas gerações vão mudando e ficar tantos anos dentro das mesmas famílias. Isso é um baita desafio. Baita desafio. São 93 anos, né? Se pegar o início da Ferraspari, são os imigrantes, né? São italianos, seu Armando e Dona Ada, né? Vieram para o Brasil numa oportunidade, né, de emprego, né? Onde na época na Itália passava aí vários problemas e aí tinha aqui como o Brasil algo super, uma oportunidade para essa mão de obra de trabalho, de oportunidade de crescimento, e vieram para cá. Seu Armando, ele formado em contabilidade, né? Dona Ada, aquela mãezona italiana, guerreira, né? Macarronada. Um monte de filho, né? São 5 irmãos, né? Vieram para Jundiaí. E seu Armando começou a trabalhar na empresa que chamava Ferrazo, né? Que na verdade eles produziam balas, né? Com sabor lá de tutti-frutti, e eles também envasavam aguardente, as cachaças, né? E nisso tinha o fundador lá da fórmula, né? Da Turbaína, o italiano. E na época era só a bala, né, com sabor de turbaína, e aí depois o tempo foi passando e aí viram uma oportunidade de realmente levar o produto para uma bebida. E o senhor Armando sempre, né, bem envolvido com a empresa, teve o convite, né, para realmente poder estar fazendo parte da sociedade, e foi aí que eles fundaram, né, Ferraspari, né, são os Gasparis, né, então Gasparis com Ferrazo, virou Ferraspari, né? Então por isso que veio do nome Ferraspari.
E aí são 93 anos, então 93 anos em Jundiaí, na mesma planta, não teve mudança nenhuma, né? Então se você pegar fotos antigas, você vai ver que na frente da empresa era charrete com aquelas caixas de madeira, com produções minúsculas de refrigerante, né? Para fazer distribuição, estrada de terra, bem por aí. E se passou aí esses anos todos, então quantas coisas não aconteceram nesse caminho todo, né? Quando Quantas foi o pico? mudanças? Quando foi o pico? Quando ela assim, ela mais produziu? Porque teve um momento, quando você assumiu praticamente, ela estava numa situação bem difícil, né? Mas antes teve anos de ouro. Ela teve momentos assim realmente de grandes consumos, né? Se falar, se pegar uma linha do tempo hoje, não vou saber especificar realmente quando, né? Mas nós tínhamos assim relatos, né, da própria gestão do seu Luiz, os volumes a concorrência era menor, né? Sim, Então, o pessoal não se chegava tanto produto como chega hoje, né? Então era uma regionalidade muito mais forte, né? Hoje a gente brinca que a concorrência está para todo mundo. Pior para a Ferraspar é que dentro de Jundiaí tem 2 plantas dos maiores players, né? Então, assim, além de eu trabalhar com a concorrência, no meu próprio quintal, eu tenho Coca-Cola e Ambev na mesma cidade produzindo, né? Exatamente. Então, a gente vê lá uma situação bem realmente forte, né? Nesse segmento nosso aí de concorrência, né? Então, a gente está sempre precisando se moldar, ajustar, mas é uma história muito bonita, né? Porque são 93 anos, são vários momentos que a Ferraspar esteve presente na vida do consumidor, né? Momentos aí que a gente fala de momentos difíceis, momentos alegres, né? Ela passa por uma história, se a gente fizer uma linha do tempo de tudo que aconteceu no mundo, né? As questões econômicas, né? Tem um turbilhão de coisas e ela se manteve lá pulsando, né? Caminhando. Então, nós ficamos muito felizes em realmente poder, né? Estar sentado lá para dar continuidade e se manter, né? E interessante que você não é filho dessa geração, né? Você é genro e foi convidado. Conta isso pra gente, que eu acho que isso aí é muito legal. Legal. É uma parte de sucesso da sua vida. Eu vou falar um pouquinho da minha história. Bom, eu nasci em Jundiaí, né? Sou natural. Venho de uma família muito humilde, né? Meu pai santista, né? Minha família, né? Do meu pai, minha avó, todos eles em Santos. São 5 irmãos. Um belo dia, meu avô achou melhor sumir do mundo e deixar minha avó com 5 filhos pequenos para criar. Meu pai, na época, deveria ter uns 18 anos, precisou largar tudo e aí poder buscar o sustento aí para toda a família, né? Trabalhar. E aí o meu pai, morando em Santos, né, já tinha um conhecimento lá com a cidade e aí ele começou a trabalhar com pescados, né? Região lá de Porto, né, de praia e tudo mais. E aí eles começaram a desenvolver trabalho e aí vieram morar em Jundiaí, depois de alguns anos, dando continuidade com isso, né. Então, a minha família é uma família muito, assim, a gente tem relatos, assim, a gente encontra várias pessoas que dizem assim, nossa, a sua família é uma família muito trabalhadora, né. Porque trabalhar no ramo de pescados é muito complicado, né. Meus pais foram feirantes, meus pais tiveram lojas com peixarias, e uns horários difíceis, né? Madrugadas e tudo mais. Mas meu pai teve muito sucesso, né? Eles cresceram muito na região, em várias cidades ao entorno. Meu pai foi o maior atacadista do CEAGESP, né? Então com grandes empresas, Rio Grande do Sul. Então assim, montou realmente uma estrutura muito forte, né? Minha infância, eu tive uma infância muito boa, estudei nos melhores colégios, tive uma vida boa demais. Mas aí um belo dia, aos 18 anos, perdi meu pai, né? Perdi meu pai numa mesa de cirurgia e aí a vida vira de ponta cabeça, né? Falo que não é fácil, né? Você perde um alicerce, uma estrutura, né? Eu fazendo faculdade de administração, minha irmã medicina e minha outra irmã direito, nós somos em 3 irmãos. E a nossa vida mudou muito, né? Mudou financeiramente muito. Aí é aquela situação, porque você tem a estrutura, né? Tem o pilar, né? Sempre tem aquele da família que sustenta todo mundo ali, não só questões financeiras, né? Mas do dia a dia, né? De estar próximo, de cultivar, de deixar essa chama acesa. E na partida do meu pai isso acabou totalmente, né? Então você tem as brigas
os familiares, as desavenças, e acabou conduzindo. E aí cada um foi para o lado, todo mundo se respeita hoje em dia, toca sua vida, mas cada um foi trilhando o seu caminho. Eu sempre voltado para a área comercial, né? Passei por grandes empresas, trabalhei muito com parte de órgão público, venda para órgão público, trabalhei em escritório especializado nessas vendas, então fui muito para Brasília, muito vendendo essas questões de equipamentos, empilhadeira, informática. Tive uma passagem aí pela Ambev, pela distribuidora em Jundiaí mesmo, né, onde foi um aprendizado para mim também. Já pegou com varejo, um conhecimento aí, um conhecimento, programa de excelência, todo esse trabalho. Sempre fui comercial. E aí, nesse tempo todo, eu fui convidado a trabalhar numa empresa em Jundiaí, né, uma grande indústria de alimentos, onde eu comecei lá na parte de órgão público, né, a gente tinha lá um departamento também voltado para esse segmento. Depois eu passei pelo food service, fui para Key Account, trabalhei com Carrefour, Pão de Açúcar, trabalhei com épocas de sazonalidades, grandes estruturas, né? E aí depois, no final, eu assumi a parte de Private Label, onde eu fui gerente nacional, fazia marca para as empresas, né? Então, Itambé, Carrefour, Pão de Açúcar. A gente não só na parte de alimentos, mas nós também tínhamos a parte de detergente em pó, que é em Feira de Santana, e nós também tínhamos a parte de lácteos, que tinha lá no norte, né? Então foi um aprendizado, né? Fiquei 16 anos nessa área, mas aí eles tiveram alguns problemas, né? Começaram realmente a já não conseguir performar tão bem. E aí eu me vi numa situação dizendo o seguinte: poxa vida, né? Com 3 filhos, né? O que eu vou fazer agora? Vou para qual caminho, né? Tive alguns convites para dar continuidade nesse mercado, mas eu quis empreender, né? Vou solo, né? E aí acabei montando uma distribuidora para o mercado de food service, mas montei com pessoas que não foram... Eu sei bem o que é isso. Né? Não te ajudaram não muito. me ajudaram. E aí eu tenho um grande parceiro mesmo que admiro muito, é meu sogro, um pai para mim, né? Então, minha esposa, uma pessoa que sempre acreditou em mim, meu sogro, minha sogra, e realmente numa necessidade, né? Se eu falo de boca cheia, não é que... minha vida foi dura, né? Não fico usando isso de muleta, sim. mas tive muitas perdas mesmo, difíceis, né? Não foram situações fáceis, né? Mas construí uma linda família, né? Tenho 3 meninos que são verdadeiras pessoas do bem, né? Meninos super dedicados, que eu tenho uma admiração, um amor muito grande por eles. E meu sogro me estendeu a mão e falou: olha, a gente tem uma oportunidade, né? Acho que eu tenho uma oportunidade, a gente tem uma indústria e que eu acho que caberia muito aí esse seu conhecimento, né? Para que a gente pudesse dar continuidade. Então, lá na Ferraspari, são 5 irmãos, né? Da onde o José e o Luiz, eles são depois do pai, eles trabalharam com o pai e eles vieram dando continuidade. São a segunda geração. Segunda geração. Mas assim, até pela educação, né, que eles tiveram, eles são pessoas, empresários mais introvertidos, né? Não são aqueles empresários mais de querer realmente, né, crescer, evoluir. Tem o lado positivo, tem o lado negativo, né? Exato. Eles fizeram muitas coisas boas, né? Senão não estaria ali com 93 anos, né? Muitas delas realmente têm um bom posicionamento, né? Nunca quiseram brigar no mercado. É um mercado totalmente que durante muitos anos, até hoje alguma coisa ainda tem, mas muito mais difícil, mas muitos anos atrás, um mercado totalmente informal, né? Todo mundo trabalhava aí de qualquer maneira. Eles nunca entraram nessa linha. Sempre preservaram toda a tradição de qualidade, né? Formulação. Então, momentos aí adversos, momentos difíceis de economia, nunca foi realmente querer mexer em formulação, né? Jundiaí, você está próximo de São Paulo, capital, próximo de Campinas, né? Regiões aí maiores, nunca quiseram realmente se movimentar a qualquer preço para esses lados, então sempre se posicionaram aí numa faixa de preço. Hoje o nosso produto ele é vendido no preço, o principal nosso que é a Turbaína, ele é posicionado ao lado de Coca-Cola e de Ambev e performa regionalmente na mesma atuada ou até a mais, né? Nós temos informações que a gente vende em alguns PDVs, nós vendemos mais do que Ambev, né? Então se você separar SKU por SKU, né? Se você pegar lá uma Turbaína versus uma Pepsi,
nós vendemos mais Turbaína 2 litros do que Pepsi 2 litros. Então, assim, né, a gente tem uma força realmente de marca muito, muito bacana. Então, eu recebi lá o convite, né, para poder realmente estar desenvolvendo um trabalho na Ferraspari. E aí eu cheguei na Ferraspari com uma situação muito... Eu não vou dizer que é um declínio, né? Ela estava estacionada. Você foi como gerente de vendas, não foi Gerente isso? de vendas, isso. Você Então, assumiu eu para cheguei... fazer as vendas melhorarem. Exatamente. Mas só para comentar, assim, pelo tudo que você está falando aí, você falou das dificuldades e tal, mas isso criou uma casca, né? Exato. Você ganhou muito know-how, muito conhecimento. Muito. É assim, eu, graças a Deus, por onde eu passei, eu nunca fiquei desempregado, eu nunca realmente fiquei em situações assim, eu sempre tive muito destaque, né? Eu sou realmente eu me considero realmente um vendedor, né? Uhum. E eu tive muito destaque por onde eu passei nas empresas. E chegando lá na Ferraspari não foi diferente, né? A gente viu uma empresa que a gente fala é um love brand, né? É uma marca que as pessoas têm um carinho, né, tão forte por ela. Isso aí eu faço meu depoimento aqui. Eu cheguei em Jundiaí há 17 para 18 anos. Eu não conhecia. Meu pai sim, que meu pai é de São Paulo e família toda em Jundiaí. Certo. Então meu pai conhecia, mas quando eu cheguei aqui, começaram com Turbaína, e eu tive que me acostumar com o sabor, que é completamente diferente do que você estava acostumado a beber. Eu venho de Belo Horizonte, lá não tinha isso. E eu fui vendo o quanto as pessoas amavam aquilo, de assim, é o almoço do domingo, o pão com mortadela, né? Isso, o pão com mortadela com Turbaína, cara, isso aí é prato famoso em Jundiaí. É muito engraçado, porque as pessoas amam de verdade. Quando eu saio com a equipe comercial, então tá no carro da equipe comercial, né? Antigamente até saía com o carro que eu usava, ele era um carro adesivado e tal, mas eu tive acho que 2 ou 3 situações que eu parei em algum lugar, um deles que eu me lembro recente era num supermercado, que a hora que eu desci, o senhor veio me abordar, queria falar uma história dele com o Ferraspari, né? Dizendo como era, e que realmente era muito isso. Era do almoço de domingo, que eles eram pequenos, e o pai comprava só pro domingo, e aí eles precisavam, para esconder do pai, para tomar antes, eles faziam um furinho na tampinha, para ficar tomando um golinho, ou conseguir abrir para tomar. Então, assim, as pessoas realmente... Tem, assim, uma história muito bacana com o Ferraspari, né? História de amor mesmo. História de amor mesmo. Bem... Assim, eu fazendo FGV em Jundiaí, eu fiz FGV em Jundiaí, o público, tinha bastante gente de Jundiaí mesmo na sala, e alguém fez um comentário meio falando, não gosta e tal, a menina ficou brava, ela olhou para trás brava com ele, como assim, não gosta? É nossa bebida e tal, defende, muito legal. Isso é legal. Eu também comentei com o Marcelo, da minha esposa, a Érica, que está aqui também assistindo, ela é de Jundiaí, e ela lembra da infância dela várias vezes tomando Ferraspari também aqui na região, que ela tem família aqui, né? Hoje nós moramos pro lado de São Paulo, mas ela tem família aqui em Jundiaí. Aqui, né? A gente tá um pouquinho longe. Mas ela comenta, falando, nossa, eu lembro minha infância, assim, várias vezes tomando Ferraspari, tomando Turbaína e tal. Tem uma nostalgia aí bem bacana. Inclusive, ela tem uma pergunta para te fazer, que ela quer saber o porquê do símbolo aquela menininha lá. Legal. Aquela menininha foi minha cunhada, né? Que num dia desses aí, lá de domingo, lá com a família e tudo mais, fez lá um desenho da menina, né? E acharam, ficou legal, vamos colocar aqui no rótulo. Tanto que a gente agora, recentemente, trouxe a menina, que chama Tuti, né? Se vocês olharem nas redes sociais agora, ela acabou de virar um boneco mesmo, né? Tem um bonequinho. Tem um boneco que ela participa. Nome, então? Tuti, que ela participa das feiras e tudo mais. A gente deu vida para ela aí. Aí, tá vendo? Bacana. Bem legal. Tá explicado agora, a Érica tá sabendo aqui. Mas você estava contando os inícios ali, quando você chegou, né? Os seus principais desafios, que é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir. Você deve ter enfrentado bastante desafio. Muito. Né? Então, cheguei lá para desenvolver a área comercial, né? E sempre com um viés de dono, né? Na verdade, nunca me coloquei como o dono, mas é algo dos meus filhos, né? Da minha família. Então, tem um compromisso realmente, um olhar diferenciado, né? Não é simplesmente deixar o crachá lá às 6 horas da tarde e ir embora para casa. Então, você vai avaliando coisas boas, coisas que não são boas, o que precisa ser mudado, né? Eu sempre fui me envolvendo, mas... com muita dificuldade, né? Porque quando você chega lá numa empresa, já com seus 93 anos, onde a maior parte dos funcionários antigos, né? Tem funcionário lá de 30 e poucos anos, funcionário de 40 anos. Então, você chega lá, não que
que eu seja novinho, né? Mas eu chego lá querendo falar alguma coisa diferente, eu ouvi muito não, tive muitas situações aí difíceis de mudar um pouco esse compasso, né? Cultura, né? Essa cultura. Mas sempre preocupado com a cultura, né? Não é querer mudar, é querer realmente fazer um ajuste na cultura, né? E aí eu acabei encontrando situações que eu olhava assim, poxa, comercialmente, você tem uma empresa que está pulsando, tem uma marca reconhecida, uma marca boa no mercado, porém, internamente, precisa de mudanças, né? Tanto na parte fabril, né? Durante muitos anos, poucos investimentos na indústria, né? Um mercado onde já tem uma movimentação muito grande, são 93 anos, mas se você falar de 10 anos para trás, Jundiaí teve uma movimentação grande, muita gente de fora vindo morar em Jundiaí. Sim. Né? Sim. Com isso, você vai deixando de ser tão conhecido. Né? As pessoas que conhecem, é normal que elas vão acabando partindo, outras pessoas vão chegando, e aí quem é Ferraspari, né? Uma empresa que está lá mais tranquila, não quer se comunicar tanto, não quer estar em evidência. Você precisa estar em evidência, né? Como é que eu faço hoje para que você chegue num PDV e queira consumir um produto? Né? Além de você ter lá todas as condições que você precisa de merchandising, de se posicionar, questões lá na altura dos olhos, preço, estar presente e tudo mais, mas tem que estar lá no seu mindset para, pô, peraí, eu vou sair de casa, eu quero comprar uma tubaína. Exatamente. E isso nunca foi feito, né? E aí a gente começou a fazer essas avaliações, entender um pouquinho o mercado, e aí foi onde a gente deu a virada, né? Eu estou há 9 anos na Ferraspari, de 2 anos para cá assumi junto da família, né? Tem um conselho, eu hoje estou à frente depois do conselho, então reporto a eles, e aí você vai mudando a equipe, né? Você vai trazendo um pessoal mais alinhado, né? Pessoal com uma cultura diferente para agregar com o que tem. Lógico, tem todo um respeito pelo que foi feito, né? A gente não pode dizer que foi feito errado, muito pelo contrário. Mas tem muita coisa, o grande desafio é assim, e agora? Como é que eu dou continuidade numa condição tão diferente do que foi anos atrás? Anos atrás que eu falo, 15, 20 anos, não estamos nem falando muito para lá. Não, né? 10 anos para cá o mercado mudou absurdamente. A internet, da pandemia para cá, a internet transformou a vida das empresas completamente. E você não via essa presença realmente. Né? E como você disse, com a migração para Jundiaí de um público novo, inchou a cidade com cabeça nova. Exatamente. Começou a vir mais coisa de fora para suprir a necessidade dessa turma nova. Então, a gente realmente ficou muito preocupado, né? E entendeu que precisava realmente agir rápido para ter essas mudanças. Então, nós investimos na parte industrial, né? Fizemos as nossas melhorias. Hoje ainda a gente prefere continuar onde nós estamos, tem toda uma história, né? 93 anos, a gente está lá no centro da cidade, é patrimônio tombado lá, o imóvel, né? Então, a gente ainda acha que realmente a gente consegue extrair mais, extrair e continuar nessa história. É bacana estar lá no centro, né? Tem todas as nossas limitações, mas é uma fábrica que tem um viés de um produto artesanal, né? Não que seja, né? Mas que tem uma história enraizada ali. Então, a gente desenvolveu, olhou bem internamente o que precisava ser feito, e aí foi de ponta a ponta, né? Mudanças de sistema, trouxemos aí as pessoas para poder melhorar a nossa gestão, investimos nos profissionais e também de olho, é lógico, na expansão nossa para fora, né? Então, quando nós assumimos, a gente trabalhava com poucas segmentações, né? A vida inteira a segmentação que se trabalhava lá eram supermercados, né? Distribuidores não tinham distribuidores, eram poucos, né? Aqueles que compravam um volume um pouco maior e eles mesmos distribuíam na região. Jundiaí, na época, estava começando a ser um grande polo atacadista, não tinha os cash and carry, ainda era uma região que prevalecia mais, eram supermercados, então eles começaram a chegar. E aí a gente via muita dificuldade de encontrar o nosso produto no PDV. Né? Então, assim, poxa vida, hoje eu vou lá no supermercado, se você vai no supermercado, hoje não, né? Muito tempo atrás, você encontrava o nosso produto bem posicionado, tinha um bom trabalho, tinha toda uma equipe de merchandising, desenvolvia o trabalho, mas a gente não tinha mix de produto, era um tipo de produto só,
nós não tínhamos outros estabelecimentos fora o supermercado, era difícil realmente da gente encontrar. Isso me incomodava, né? Porque eu venho da área comercial, sou muito de... Estou envolvido no comercial, faço rota, pegava a Ambev lá, era 40, 50 PDVs no dia que você tinha que visitar. E você vai em cada buraco, literalmente, para poder vender, né? O que nós colocamos? Que a gente quer estar o máximo possível presente, né? Aonde você estiver, dentro da nossa regionalidade, que você tiver a vontade, né? Pensar em tomar uma turbaína, um produto Ferraspa, a gente quer estar o mais próximo possível. Então, para isso, nós precisamos olhar para toda a segmentação, ser multicanal, né? Então, nós íamos muito bem lá nas ponderadas, que a gente chama, né? Nos autosserviço. Os caches, eles vieram realmente para dentro de Jundiaí e olhando para nós, dizendo o seguinte, poxa, é um fenômeno, porque ninguém conhecia Ferraspari, né? Eu tenho clientes do varejo que falam assim, tem muitas indústrias de bebida, só para fazer um parênteses, o mercado de refrigerante, ele é um mercado regional. Você tem os players, Coke e Ambev, que domina aí Brasil inteiro, estão espalhado. Em cada região você tem uma indústria, uma marca de refrigerante. Sim. E aí, isso eu ia te perguntar, porque você fica aqui mesmo só na região de Jundiaí, né? Na região de Jundiaí. Uma vez eu te perguntei, mas você não leva para São Paulo? Isso, nós ficamos mais ou menos em torno de 90 quilômetros de Jundiaí, né? Então hoje, Jundiaí, Itatiba, Atibaia, Bragança, eu vou até sul de Minas, Extrema, vou até Campinas, um pouquinho de Sorocaba, né? Então a gente tem esse raio legal. Mas você já começa a brigar com gente grande. Isso, gente grande. E aí você tem que fazer mais. Que são regionais, mas grandes. Isso, é isso? Mas são grandes mesmo. Não, então, eles encaram Coca-Cola de frente. Exato, é até bacana de você ver como e as empresas familiares, né? Com a mesma história que a Ferraspa, só que com uma linha diferente. Uma linha, não vou dizer profissional, porque a Ferraspa foi muito profissional, mas acho que mais arrojada, né? Querer arriscar, porque crescer também, você precisa arriscar, precisa ser arrojado, né? Sair da zona de conforto, né? Exato, a gente olhava muito lá a Ferraspari, que realmente foi naquela segurança, naquela linha de conforto, né? Hoje em dia, a gente já é mais querendo avançar, né? Querendo desenvolver. Então, você começa a conhecer essas empresas e são empresas assim realmente com um portfólio, com um parque industrial que dá inveja de realmente você ver o que eles fizeram, né? Então, o mercado, ele realmente está bem distribuído. Então, a gente vê que regionalmente, dificilmente, é lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, mas são situações que a gente... não é que não tenha concorrência, dificilmente você consegue fazer uma marca de um outro produto dentro da nossa região. O inverso é verdadeiro. O que você falou, se eu começar a ir para lá, eu tenho que fazer brand, eu tenho que desenvolver rota, eu tenho um monte de coisa. É a mesma coisa para o outro lado. Então, o que a gente entendeu? Poxa, vamos cuidar do quintal de casa? Sim. Vamos realmente, né, nos preocupar aqui com a nossa distribuição, com o nosso público. A gente quer cada vez mais estar enraizado, né? Assim como o povo gaúcho né? Respeito que eles têm com as marcas do estado e tudo mais. Então, a gente leva essa condição. Então, nós realmente olhamos para o nosso mercado e aí nós decidimos entrar também para o pequeno varejo, né? Quando você olha a distribuição de bebida, é para todo mundo. Não precisa inventar a roda. Você diversificou também, né? Você viu a água com gás, o energético. Energético. Né? Então, diversificou, a gente diversificou bastante. Por quê? Porque a gente olhou o mercado e ainda a gente viu as oportunidades. Como é que você cresce? Ou eu cresço expandindo, né? Chegando em mais pontos de venda dentro da minha regionalidade, que não acontecia antes, e a gente chega com a força também de portfólio. Então, para cada determinado estabelecimento, é um portfólio diferenciado. Eu não posso chegar num restaurante e chegar lá com um portfólio de um refrigerante 2 litros. Sim. Então, nós investimos em formatos menores, formatos 350, formato 200 ml. Aí a gente tem um movimento muito forte. Não tinha nada. Era só realmente... Você não podia chegar numa pizzaria, por exemplo, numa Monte Carlo, que tem 15 anos em Jundiaí, e virar para ele e falar, poxa, não tinha. Eu cheguei, o pessoal falava assim, poxa, mas espera aí, a gente produz aqui uma linha só, mas vai produzir outra, mas no setup, mas vai fazer setup é difícil, é complicado para fazer e tal.
Olha lá. E aí nós fizemos os lançamentos, tá aí, ó. Uma linha bem bacana. Eu tenho orgulho de olhar para isso, porque... Ó, isso aqui é uma equipe engajada. Eu esqueci disso, eu esqueci de falar com eles para fazer isso aqui. Eu não precisei falar. Olha a cabeça desses dois que estão lá fora. Muito legal. Isso, parabéns aos dois no ar aqui, porque ó, muito legal. Quando eu cheguei, literalmente era a turbaína que prevalecia ali. Era isso aqui, Tanto que não se falavam nem Ferraspari, né? A empresa era como se fosse turbaína. E peraí, não é turbaína só, né? É Ferraspari. Vamos desenvolver portfólio. Então hoje nós desenvolvemos um portfólio, né? Desses são os carbonatados, né? Que a gente fala, que é a linha de refrigerante. Mas aí a gente entrou realmente em linhas específicas, né? O mundo vai mudando, os hábitos de consumo, as restrições. O zero, você colocou zero açúcar. Então o que a gente precisou dar ênfase também na linha zero. A zero a gente ficou muito preocupado, né? Porque zero antigamente existia muito residual dos adoçantes, a tecnologia foi melhorando. Hoje nós entregamos um produto que ele realmente, se você tomar um produto nosso com açúcar e sem açúcar, você não sabe qual deles tem açúcar e tudo mais. Então, mas isso demorou, porque antigamente, e não falo só nosso, a tecnologia mudou tanto que assim, os produtos com zero açúcar, eles entregam realmente uma excelente qualidade. Sim. Então, nós investimos nesse tipo de produto. Nós fomos, durante 30 anos, nós fomos distribuir. A gente tem uma veia de distribuição, né? Porque nós fomos 60 anos distribuidor Ambev, né? 60 anos na região, distribuindo Brahma. Depois a Brahma, de muitos anos atrás, decidiu ter toda a distribuição de volta com eles, né? Então, todos os distribuidores eles acabaram parando, né? Compraram a área novamente e assumiram. E nós fomos, durante 30 anos, distribuidor de Wall Nutrition, que era o suco Sulfresh, o Nectar Sulfresh. Sim. Era a caixinha Tetra Pak, era novidade. Nos tornamos o maior distribuidor de néctar do interior. Então, nós tínhamos esse DNA, né, na distribuição. Sim, exato. Você já tinha ali, né? Já estava lá. E a última passagem minha profissional foi pelo mercado de private label, onde eu conheci muita gente, principalmente quando você vai lá para o centro-oeste, você vai lá para o norte, muita gente que não produz nada e tem um portfólio, um mix gigantesco, cria-se as marcas e aí são verdadeiras potências, né? Então, com essa linha, nós entendemos o seguinte, bom, eu não tenho condições aqui hoje de produzir tal produto, mas é interessante para o meu portfólio? É interessante. Então, nós trouxemos através também desses parceiros, que a gente chama os co-pakers, para que eles também pudessem melhorar o nosso portfólio. Então, nós trouxemos a água mineral, que ela é produzida em Serra Negra. Então, nós temos o portfólio todo hoje, uma das melhores águas. Hoje, na Rede Boa, a gente tem 10% de share de água Ferraspari. Já vem tudo pronto. E lá você tem realmente todos os players estão lá, né? Coca, Minalba, Prata, tudo mais. Então as pessoas, tudo que a gente insere o nome Ferraspari, realmente tem uma troca muito positiva, né? Até para que o nosso ouvinte entenda, o Boa hoje talvez seja a maior rede a maior rede de Jundiaí, não é isso? É uma rede local, apesar de ter concorrência pra caramba, que também aumentou muito com a vinda dos atacadões e tudo, né? Mas eles são a maior, eles cresceram bem, eles estão com fundo também lá, também trabalhando lá com eles. Você, Leps, né? Que é uma... Isso, aí eu vou falar um pouquinho do Leps, né? Desse movimento nosso. Mas aí a gente melhorou o portfólio. Então, trouxemos a água. Poxa vida, uma indústria de bebida. Como é que eu não ofereço hoje um produto, né, que está tão em alta aí, uma necessidade aí para o nosso portfólio? Isso aqui é das antigas, hein? Das antigas. A groselha, que é um carro-chefe, assim como turbaína, você tem consumidor lá que tomava com leite, né? Exato. E hoje em dia se diversificou muito, né? É um produto muito... não é só com a bebida, né? Ele realmente está em várias outras ocasiões, então em sobremesas, é um produto que vem se mantendo. Quando a gente fala groselha, quem não conhece muito bem, fala, poxa, mas é um mercado? Não, é um mercado super estável, realmente a gente vai muito bem e agora estamos com outras versões, né? Entramos não só com o sabor groselha, mas também com uva e guaraná. Então, bebida alcoólica o pessoal usa, então é um produto bem legal. Bom, na linha de suco, nós entramos com a parte de concentrado, né, que é igual Maguari. Então, aí indo lá para o private label, trouxemos a água com o terceiro produzindo, trouxemos também o concentrado lá de Sergipe, né? E aí nós temos, não está aí no site, porque está voltando agora,
nós temos a linha Tetra Pak, né, que são os então néctares. tá voltando os néctares. Isso. Vai ser com marca de vocês mesmo? Marca nossa, essa marca nós já temos 6 anos, nós paramos agora tem 1 mês e pouco, nós tivemos aí um problema com o fornecedor, mas nós estamos retornando agora no próximo mês. Então a gente vem com o néctar. E aí a gente deu continuidade em fortalecer o nosso mix, né? Mercado de energético crescendo muito, né? Um dos maiores. Se a gente falar hoje em mercado, refrigerante é um mercado que até 2030 aponta aí crescimento, né? Diferentemente do que a gente acaba ouvindo, o refrigerante está acabando, muito pelo contrário. Mercado que cresce, né? Cresce aí nos produtos à base sem açúcar. A gente escuta falar muito hoje de nutricionista colocando na dieta de emagrecimento o refrigerante zero açúcar. Ele até compara que é melhor você tomar um refrigerante zero açúcar do que uma caixinha de suco. Que um suco integral de uva, né? Menos calórico. Açúcar, né? Exatamente. Então a gente vê esse movimento, mercado crescendo, as gerações que estão chegando, gerações que querem experiência, querem sabores, né? Não são... que é o energético. Que é o energético. Não são gerações que estão atreladas realmente a essas marcas líderes, são gerações que lê muito rótulo, né? Sabem identificar. Então, para nós, é um desafio muito grande da gente conseguir realmente dar continuidade aí e atendendo todas essas gerações, né? Mas a ideia realmente sempre foi essa, né? Melhorar nossa distribuição, foi o que nós fizemos, montamos lá o pequeno varejo, hoje a gente distribui na região inteira lá, com equipe, dia a dia, 30, 40 PDVs cada equipe, desenvolvendo, chegando aonde nós não chegávamos antes, né? Isso melhorou bastante. A gente tem mais sinergia com o PDV, muito mais conhecimento, estamos mais voltados também na parte do marketing, desenvolvendo aí trabalho com as raízes, né, nossa de Jundiaí. Então a gente tem um apelo muito forte com o Paulista, né, que é o time de coração da cidade. A gente já falou sobre isso também. Legal. Então a gente está bem antenado lá em realmente jogar como os grandes jogos, né? As festas, né? Que a gente tem essa tradição em Jundiaí, né? Essa festa italiana, festa italiana. Né? Tá tendo agora, a festa japonesa tem outras festas, então, né? E a gente vê a pedida muito sempre forte, ali, sempre. Só comentar um pouco aqui, Marcelo, que é bacana escutar tudo isso, porque assim, você tem uma visão excelente do que é possível, até onde pode chegar, né? Muito legal o trabalho que você fez, assim, a gente percebe na sua fala o respeito que você teve com a cultura da empresa, com os funcionários mais antigos, né? A gente teve aqui o Lorenzo, que foi também um cliente nosso, amigo nosso, que ele também, quando ele assumiu, mais ou menos assim, na sua situação, quando ele assumiu a empresa do pai dele, mas ele respeitou todo aquele pessoal que já vinha trabalhando, né? Não é chegar e mudar tudo, não. Teve que respeitar, então assim, é muito legal. E a gente percebe pela mídia a mudança de gestão, a liderança que você teve para fazer toda essa mudança, que é muito legal, né? Assim, eu particularmente acompanho bastante nas mídias vocês, e aliás, nós fizemos contato pela mídia, né? Exato. E assim, é muito bacana ver isso, porque a gente vê no mercado que às vezes falta um respeito, né, com aquele pessoal mais antigo, né? Exato. A cultura, então assim, bacana, valorizo isso. Você está me dando um gancho para um assunto que assim, eu vejo que você teve diversos desafios, mas eu acho que 2 aí são os principais, que era você jogar de novo a Ferraspari para o mercado, vê-la novamente, e a forma de vê-la era fazendo as diferentes modelagens de bebida, né, os vários produtos ali, e o outro desafio funcionário, mão de obra, né? Exato. Você tinha o desafio da mão de obra, uma mão de obra culturalmente enraizada e uma mão de obra nova chegando, e aí você tem um conflito das gerações. Isso aí é um baita desafio. É bem desafio, desafiador demais, né? Até a gente chega realmente numa condição onde a gente acaba olhando para os mais antigos como, de repente, um povo que está mais cansado, né? Que já não vai muito com com o seu discurso, que já está um pouco cansado, outras pessoas que entraram, né, para fazer o mesmo papel que o meu, de repente eles falam, isso aí eu já ouvi, não vai dar certo, não vai querer. E aí a gente começa a olhar para os mais novos que estão chegando, mas resumindo, né, hoje, né, se a gente falar da minha avaliação,
Acho que o Brasil não é só um caso da Ferrasper, todo mundo enfrenta aí um problema muito grande com mão de obra, né? Sim. Muito. Acho que tem áreas, profissões que vão realmente chegar uma hora vai dar um apagão que não tem o que fazer, né? Dificilmente você... E aí, a gente olha mais para o jovem. Esse é o grande problema. O jovem, algumas gerações, eles não querem saber sobre perspectiva. Ele quer o agora. O que você tem para mim agora? Uhum. Não estou pensando se eu vou fazer a carreira, se vai ser bom. E se não é do jeito que eu quero, eu vou embora. Volto lá morar com os meus pais. Vou virar youtuber, vou gravar não sei o quê. Não quero compromisso, né? Quero realmente ter minha qualidade de vida, meus horários. Não quero ficar realmente, né, nessa condição corporativa, né? Não quero receber muita ordem. Hoje a gente não pode falar muita coisa. As pessoas têm aí um mimimi. Você imagina a hierarquia? Poxa, eu venho de situações que eu falar com o meu chefe pensava 2 vezes. Opa. Até a postura, como falar, um convite para poder tomar um café lá no corredor, um almoço. Eu estava sempre de prontidão, sempre pensando que isso poderia ser para mim um momento que ele está me enxergando, né? Mais, né? E hoje a gente não vê esse interesse. O interesse para eles, em algumas gerações, é o imediatismo. E aí a gente começa a olhar para o pessoal mais antigo e ver realmente o amor que eles têm realmente pela profissão. Né? São pessoas antigas, pessoas que não vejo problema de horário, sempre chegam dentro do horário, se dedicam cada vez mais, tem toda uma história, tem todo um respeito. Então hoje, não estou indo para o extremo, né? Assim, tem muitos jovens bons, sim, lá no meu time também, sim, muita gente boa querendo, sim. Mas eu acho que você precisa realmente dar valor para toda a equipe. Tem muita gente lá que realmente a vida inteira estava dizendo o seguinte: olha para mim, eu tô aqui, olha cara. que eu tô aqui, cara, eu quero, né? E foi isso que nós despertamos, né? Tem funcionários que são super gratos, né, dessa mudança. Dizer o seguinte: poxa vida, né? Agora é um momento que o holofote veio para mim, né? Que as pessoas estão olhando. Então você tem que saber como jogar, não menosprezando ninguém, mas é o único objetivo, né? Eu falo que é uma cultura que você não é para mudar, mas você precisa melhorar, né? Tem que dar uma temperada, né? Fazer um ajuste nela para que as coisas possam evoluir. Eu diria que uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que a mudança é constante. O tempo todo você tem que mudar. Total. Dentro de casa, seus filhos vão crescendo, você vai envelhecendo, seus filhos vão crescendo, vai gerando conflito, e você tem que se harmonizar ali dentro daquilo, não é verdade? Você tem que se harmonizar naquilo ali. A mulher vai mudando, a sua esposa vai mudando, você olha e fala: mas o humor dela tá diferente. E eu não tô aqui criticando, não, eu tô dizendo, o humor tá diferente, mas por que tá diferente? E as pessoas hoje parece que esse imediatismo impede que elas consigam ver isso, né? Exato. Que toda mudança é importante, que toda mudança é boa e que a vida dele uma hora vai chegar num ponto. E é engraçado isso, você, conforme a idade vai chegando, as outras gerações vão participando com você. Então você tem muita gente nova. E a sua linguagem com eles, como é que é isso? Eu tenho um controller que tem a idade do meu filho mais velho, que está lá na controladoria, que é braço direito, que está lá com informações e tal. E são situações que você precisa saber assim, né? Nós também precisamos entender como que eu me comunico com essas equipes, né? Com essas pessoas. Exato. Então tem esse caminho aí que às vezes não é muito fácil, não. Não é fácil, é um grande desafio e a gente vê muita empresa não dar certo por causa disso. Às vezes são bons negócios, mas o dono não tem, essa habilidade. E mesmo dentro de multinacional, que nós somos remanescentes de multinacional, temos uma história muito parecida com a sua, de passar por vários lugares e tudo, você observa que muito chefe, e não o líder, muito chefe que passou, você olha que o cara não tinha essa visão, saber fazer esse gingado. A Fabi, que a gente falou mais cedo, teve aqui, ela falou isso. Tá bom, nós temos uma geração que realmente está indo para um lado problemático, mas nós também temos uma outra geração aqui que pensava diferente. Nós não podemos pôr essas gerações para brigar, a gente tem que fazer essas gerações, lembra? Criar uma sinergia. Uma sinergia, porque você hoje é líder, você acabou de falar, um garoto da idade do seu filho. E é o controle da empresa. Exatamente. Então, baita de um carro. Fazer com que as engrenagens, né, consigam realmente, né, corresponder
sem ter ruído, né? Então, todo momento você tem que estar se policiando, entendendo como tem que ser a sua comunicação com essas outras equipes, né? Então, acho que para mim esse fala uma coisa, é o maior então. desafio. Tá bom, você já passou aí por quase que 2 momentos grandes. Uma, a sua entrada, o seu crescimento lá dentro e a mudança toda da empresa. A mudança toda da empresa. Tá um novo posicionamento, é uma nova cara, tá bom, eu não quero ir para Belo Horizonte, mas aqui na minha região eu quero cada dia mais abocanhar a liderança. Sim, isso está claro. Isso está claro. Isso está claro. Tá, e o futuro? Vocês têm esse olhar ou você está muito enraizado ainda aqui ou tá com essa... Eu vivo a empresa para o crescimento dela, né? Se falar para mim, você quer ficar estacionado, quer ficar quietinho lá? A pergunta foi retórica. Isso pode ser. Você não tem essa característica. Não, cara, eu acho que eu perder os cabelos, eu respiro aquilo. Eu tenho um amor pela Ferraspari muito grande, né? E a gente... da minha posição... olhar para frente e fazer com que a gente possa realmente perpetuar numa estrutura sólida, não é fácil, né? Mas a gente enxerga muito ainda um grande potencial nosso regionalmente, né? E ainda nas cidades que antes a gente olhava um pouco mais distante, mas a gente já olha bem hoje para a região de Campinas, a gente olha para a região de Sorocaba, nós já estamos lá, a gente já está desenvolvendo, capital. Então a gente realmente, a ideia ainda é, a gente entende que a Ferraspari, por ter ficado esse tempo todo mais numa condição estável, né? A gente ainda vê que cada vez que a gente faz um ajuste de um novo produto, melhora aí um posicionamento, marketing, até uma resposta grande, né? Ainda a gente tem muitas pessoas que ao entorno de próprio Jundiaí estão em torno das outras cidades. Então, a gente também tem uma resposta, não como aqui, né? Mas quando a gente vai para Campinas, a gente não é desconhecido, né? Pode ser um pouco menos, mas a gente tem consumo lá em Campinas, a gente tem em Sorocaba, tem em São Paulo. E é realmente enxergar as oportunidades. A gente tem o lado também de Copmaker, né? Hoje a gente produz também para Carrefour, né? Produzíamos até um tempo atrás para Cerezer, foi uma opção nossa recuar um pouco, até pelas nossas condições lá no Parque Fabril, a gente está muito limitado na produção, mas eu como líder lá, quero que realmente a empresa pulse cada vez mais e que a gente cresça. É muito lindo a gente escutar isso tudo, que a gente vê que você se emociona quando fala. E é bacana isso, ter um líder que tem essa... Ô Marcelo, mas posso mudar um pouquinho o rumo da história aqui ou não? Vamos falar um pouquinho de... Não, primeiro vamos falar do patrocínio com o Paulista de Jundiaí, né? Legal. Que acho que foi legal, também saiu legal na mídia. Eu acompanhava, porque eu acompanho o Nacional da capital, né? Porque assim, até porque morei lá perto, ia muito jogar lá nos campos do Nacional. E vocês acabaram disputando a semifinal, né? Com o Nacional da capital. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência da Ferraspari com o Paulista. Legal. Bom, quando a gente começou a falar em marketing na Ferraspari, né, era algo que não existia, né? Então se falava lá com o seu Luiz, sempre foi algo muito, não, imagina, vamos gastar, muito caro, não dá pra gente investir. Pô, seu Luiz, mas a gente precisa, né, se envolver com a cultura aqui com a cidade, aparecer e tudo mais. E aí o Paulista já tinha passado por momentos bons, né? Já estava realmente em uma situação bem precária, né? E aí nós conhecemos a nova gestão, vieram nos procurar para a gente poder desenvolver um trabalho com eles, mas a gente não tinha ainda a pegada desse movimento de patrocinar, né? De colocar a marca lá em evidência e tudo mais. E aí a gente começou a ouvir da torcida aquela condição, poxa vida... Ferraspari e Paulista tem tudo a ver, são marcas importantíssimas na cidade, e a gente entendeu que era algo que deu match, né? Que são marcas assim regionais, como a gente fala, love brand, né? Quem não gosta do Paulista, quem nunca realmente são gerações que passaram desde da glória do Paulista até em situações mais lá para baixo, mas o município, né, a cidade toda convivendo com isso, né? E aí a gente entendeu que deveria realmente fazer essa movimentação
E a gente tem uma amizade muito forte com a gestão, com o Rodrigo, uma pessoa muito de um profissionalismo, um caráter muito bom. Pegou o Paulista numa situação bem difícil e foi de porta em porta buscando realmente Pra parcerias levantar. para que pudesse levantar e realmente muito no amor assim mesmo, sabe? Chegou em situações que não tinha muito o que oferecer, né? Porque toda marca, todo empresário, além, lógico, tem a questão nossa de querer ajudar, né? Uhum. Mas tem o lado da troca, né? Claro. Eu preciso estar realmente com a marca em evidência Claro. e como é que você faz isso com um time que não estava, né, conseguindo Performar, né? Ele tem uns 2 anos que ele está na gestão, não é isso? 2 anos, 2 anos. É isso? É a nova gestão. Isso. E aí a gente, poxa, foi algo super certeiro que a gente desenvolveu lá o patrocínio com eles. Acho que são 2 anos já de patrocínio, onde a gente tem um retorno da torcida muito bacana, né? O último jogo agora nós fechamos um ônibus para a torcida, para que eles pudessem, eles ficam super felizes, fechamos um ônibus com turbaína, então você faz toda uma jogada e o pessoal responde, né? Eles vibram com isso, né? Vamos comprar agora só turbaína, não vamos comprar nada da concorrência. Se não patrocinar, também não vai ter isso. Então, tem os dois lados ali, mas a gente tem um carinho grande. Eu acho que o Paulista tem total condições aí de... Tomara que isso acabe fomentando outros empresários, né? Despertando também para outros empresários para que possa fazer, porque tem total condições aí de voltar às divisões principais. E Jundiaí nós temos, aproveitando o gancho do esporte, né, do Paulista, nós temos o Bolão, que tem muito atleta bom, tem atleta nacional saindo do Bolão, né? Tem. Com visão nacional de atletas do esporte amador, que sai de Jundiaí. Então, Jundiaí, a gente tem uma característica de esporte que dá para investir. E é legal, um apelo aos empresários mesmo, de investir nisso. Com certeza. Eu acho que o esporte realmente é algo que precisa, né, de um olhar diferenciado. Que aí a gente entra em você, que você gosta, né? Nossa, você corre. Se eu gosto... Tem 20 anos que você corre? Eu tenho 20 anos que eu corro. Eu fiz tudo na vida de esporte. Eu conto para os meus filhos e falo, não é possível. Pô, você já anda de skate, já surfou, já jogou vôlei, já nadou, enfim, fiz muita coisa. Mas eu levei sempre muito a sério a natação. Eu nadei por Jundiaí. Você anos, nadei por Jundiaí. Depois acabei estacionando na natação e fui tirando um pouco o pé, né? E aí meu filho nasceu, o João, e eu já estava lá na época de casamento, né? Mais sossegadão, a obesidade chegou um pouquinho, já perdeu aquela performance toda. E aí eu falei assim, poxa vida, né? Quero movimentar, né? Ter o esporte novamente como algo saudável, pensando na longevidade, em estar mais com os meus filhos. Aí vem muito a questão do meu pai, que não se cuidou tanto, né? Meu pai era um estresse, trabalhava em madrugada, empresa grande, acabou não se cuidando. E uma das situações do meu pai mesmo foi pela essa falta de zelo, né? De estar se cuidando. E aí eu comecei a desenvolver a corrida. E eu corria nem 1 quilômetro, parecia uma chaleira, né? Literalmente, não conseguia correr, né? E aí eu fui desenvolvendo, fui gostando da corrida. Os amigos que eu fui fazendo nos últimos anos são amigos da corrida. Tenho mais de 20 anos de corrida. Levei minha esposa para corrida, que corre pra caramba. Acho que hoje corre mais do que mais que você. Meu cunhado foi para corrida. Os amigos próximos que eu tenho hoje, grandes amigos, eles são todos da corrida. E eu patrocinei várias assessorias. Hoje patrocino uma assessoria que é do Rafael Ramos. É uma pessoa excepcional, um grande profissional. Tem ele, tem o Juliano. É uma comunidade, né? Você forma amigos, né? Você tem um convívio bacana dia a dia. Então E aí a gente também tem algumas outras situações dentro de Jundiaí que a gente acaba também ajudando, né, o esporte. Então, algumas outras assessorias que eu não faço parte, mas a gente também acaba colaborando. Tem atletas aí do profissional que a gente também ajuda. Fechamos agora com o vôlei masculino também de Jundiaí, então todas as categorias com patrocínio da Ferraspari. Então a gente vem nesse ajuste. Mas aí, voltando um pouquinho mais na corrida, 20 anos de corrida, já 5 maratonas. É isso que eu ia te perguntar, você fez alguma maratona fora? Fiz nos Estados Unidos, fiz uma na Disney, as outras todas aqui no Brasil, mas são 5 e são situações bem bacanas, porque é algo que você precisa realmente se dedicar, né?
A gente fala que a maratona é a cereja do bolo, o dia da maratona, né? O que antecede realmente, precisa realmente da sua dedicação, né? Você realmente abrir mão de muita coisa, família está envolvida também, para que você possa realmente evoluir. É algo super gratificante, me faz muito bem. Para mim não é clichê, mas realmente é muito isso, né? Acho que a cabeça, uma terapia, né? Sai para correr, tem dia que eu saio lá 4 horas da manhã durante a semana, acordei, eu tenho meus treinos, né? Às vezes eu vou fazer à noite, mas não, eu vou fazer de madrugada. Então eu acordo, tem ninguém, mora num condomínio maravilhoso, e aí realmente a cabeça mais leve para correr, gosto bem disso. E aí esse lado com a natação também me levou um tempo para o triatlon, fiz aí algumas provas de triatlon, fui para bike, né, estrada, não era muito minha praia, muito perigoso, 3 filhos aí, né? Você começa a medir o risco, né? Medir o risco. Mas continuo na corrida, acho que é algo assim que faz um bem muito forte para mim. Trouxe isso para minha família, minha esposa adora corrida. Sexta-feira a gente brinca até que a nossa quinta é a nossa sexta, né? Então quinta-feira é o dia que você toma um vinhozinho lá, fica mais tranquilo. Chega na sexta-feira, 9h30, 10 da noite, está na cama, porque no dia seguinte, 5 horas da manhã, você está acordando para correr. Para correr. Né? Então, isso Parece trouxe... alguém que você conhece, né? E isso trouxe para os meus filhos também, né? Os meus filhos são, não na corrida, mas são meninos super ligados ao esportes, atleta, alimentação. Eu ainda sou mais o lado errado um pouquinho, né? Que eu gosto da minha cervejinha, gosto do meu churrasco e tal. Mas você vai contagiando, né? Os meus filhos têm essa admiração, né? Pela minha história como atleta amador. E, enfim, acho... É o exemplo, né? É o exemplo. Segue o exemplo. Isso é muito legal. Eu cheguei a 130 quilos, 45% de gordura no corpo. Cheguei a 130 quilos. Aí também tive um estalo exatamente por ver as gerações, né, meu pai e outros, se olhar e falar, poxa, se tivesse esse cuidado, estariam bem melhores. E eu tenho os 2 exemplos dentro de casa, que eu tenho 2 tios que não foram atletas profissionais, mas quase ali esbarraram e sempre fizeram esporte e fazem até hoje. Um com 76, 77 e o outro com 60 e burdoado. E os 2, corpinho fininho, bem cuidado. Legal. Você vê a longevidade que eles têm. Certeza, e aí você olha outro, você fala, caramba, tá caindo. E eu tava super gordo, super pesado, muito. Aquilo tava me incomodando demais, mas ali, né? Levando. Aí meu irmão chega em casa um dia com 9% de gordura no corpo, rasgado, gigante. Falei, caramba. Mas é difícil, né? É difícil manter isso, né? Até para nós mesmos que estamos no dia a dia, existem momentos que você acaba realmente... Sucesso. É cíclico. É cíclico. Tem momento que você está super... Tem momento que você está mais pesado. E o que manda é a cabeça. Para você realmente conseguir, você tem que estar sua cabeça tem que estar legal, tudo mais. Então, se você está mais envolvido no trabalho, eu até brinco, minha esposa, psicóloga, ela fala muito isso para mim, né? Você precisa tomar cuidado, porque o trabalho é algo que te dá prazer, dá muito prazer. Então, eu não tenho esse problema de ficar até mais tarde no trabalho. Sim. Então, ela fala assim, você precisa ter um equilíbrio ali, né? Então, às vezes, você se dedica muito mais ao trabalho, acaba deixando um pouco de lado nesse momento o esporte, né? E aí não tem jeito, porque você tem essa parte social, tem os amigos, então, na hora que você vai ver, passa 1, 2 meses, já tem um sobrepeso, já começa a ficar complicado. Então, assim, tem que se policiar muito nisso, né? Manter um equilíbrio, né? É verdade. Então, exatamente. Por isso o papo de equilíbrio, né? A gente conseguir fazer isso aqui. A grande verdade é que equilíbrio não é uma linha reta. Você tem muitos altos e baixos na vida. E é saber lidar com isso, né? Tem um momento que eu não estou conseguindo cuidar do esporte como deveria, porque eu estou cuidando de outra coisa. E tá tudo bem mesmo, ou não? Ou é porque você tá só perdido naquilo tudo ali, né? Eu acho que é legal do esporte, depois que eu fui pro mundo da musculação e comecei a malhar muito, eu vi que todo mundo deveria cuidar, ter um esporte que seja jogar tênis de mesa, qualquer coisa, não é que seja, qualquer esporte, porque faz com que você tenha disciplina,
faça com que você tenha disciplina, faça com que você comece a pensar em estratégias para melhorar no esporte. Não é isso? Estratégia para melhorar no esporte, e começa a conhecer sobre aquilo, isso te desperta o seu cérebro para as suas coisas também, para o seu trabalho. Então você começa a desenvolver estratégia para crescer na empresa, estratégia para vender mais, estratégia para se desenvolver como empresário, como CEO e tudo. O esporte traz muito isso. Você falou isso, eu vejo muito isso na maratona, né? A maratona é uma estratégia, realmente, são 42 quilômetros, né? Que você precisa realmente ter uma estratégia para poder ter êxito lá, conseguir realmente, se você sai um pouco mais forte, vai quebrar, né? Você tem que saber no 5º quilômetro que tempo que você vai passar, como é que você vai estar, o que você vai suplementar, como é que vai, né? E assim por diante, né? Simplesmente você vai. E o que antecede, que são os treinos, tem todo um planejamento, né? Um foco, uma disciplina, que tudo isso você leva para o trabalho, né? Exatamente. Não, e sem contar uma outra coisa muito importante, o seu corpo não reage igual ao meu. Às vezes nos 5 quilômetros você vai passar de um jeito, vai suplementar num outro quilômetro e eu vou ter que suplementar num outro, passar num outro, que isso é o recado mais importante do nosso podcast. Ninguém é igual. Ninguém é igual. As carreiras são diferentes, a vida é muito diferente. Mas é legal, viu? Se pudesse deixar um recado para a galera, é falar o seguinte: corram, porque é algo assim muito bom. Toda corrida até hoje, o início é horrível. Até hoje, né? Não tem jeito. Até hoje. Eu estava conversando com um amigo outro dia e ele falou assim, cara, eu gosto de correr, mas eu gosto de correr e gosto de jogar tênis. Aí ele diz assim, quando eu vou jogar tênis, eu não vejo a hora, olho no relógio, pô, vou jogar tênis, tal, aquela vontade, né? Algo que você fala, pô, é leve, é tranquilo. O dia que eu tenho que correr, eu falo, porra, cara, vou acordar às 6 da manhã para correr. E você começa a correr, é ruim pra caramba, é difícil. Mas aí você vai evoluindo e ao término do esporte, ao final da corrida, a sensação que você tem, né? A liberação de hormônio de prazer. É muita coisa. A gente fala muito, é muito maluco isso, né? Porque você vê as provas hoje, são 20 mil, 30 mil pessoas correndo. E todos, a questão, a satisfação é a superação. A sensação de todo mundo que cruza uma linha de chegada é como se ele tivesse ganho a prova. Em primeiro lugar, é o pódio dele. Exatamente. É o pódio dele, então, é o tempo que ele diminuiu. Exato. 3 segundos. Exatamente. Então, eu acho que fora todo o benefício que traz, né? Então, é ruim para começar? Sempre vai ser. Não vai virar. É verdade mesmo? Não vai virar depois você falar assim. Eu acho a mesma coisa. Eu falo assim, correr, pelo amor de Deus, eu fico pensando nisso. Fui dar uma corridinha esses dias, fiquei com dor no joelho. Falei, não dá não. Na academia e tal. Mas correr às vezes dá essa impressão, né? Falando, não, todo esporte não vai acabar o negócio. Nossa, como ela é muito intensa, mexe muito no cardio. Então gera esse ofegar no início, porque tem que dilatar a brônquio e a musculatura das pernas, né? Ir aquecendo. Depois que você aquece, aí você deslancha. Tem gente que demora para aquecer. Lembro que eu comecei a correr, não corria nada, olhava aquele povo e falava assim, pô, mas os caras correm 5, 10, mas tá louco 10. Aí ia correr 10 e falava assim, nunca mais, não corro mais 10. Aí corria, aí você já começava a olhar 21, pô, 21, meia maratona. Não é possível. Tá, não, mas vai. Aí faz 21. Cara, não dá. Já não vou fazer o dobro e tal. E aí até que você vai para 42, 3 horas ininterrupta, correndo, né? Você fala, caramba. E é uma coisa assim que é estratégia de segurar, estratégia de correr, o corpo. Bom. Vale exatamente. Mas qualquer esporte você tem isso, né? Você tem você tem que se ajustar ao esporte, né? Eu acho que precisa, né? O nosso dia a dia, a vida é bem difícil, né? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho os meus problemas dentro de casa, né? Com o dia a dia nosso. Educar não é fácil. Meus filhos, eu entendo hoje, eu falo muito isso com a minha esposa, graças a Deus a gente acertou muito na educação. Eu acho que não tem nada para você seguir em cartilha, né? Acho que vai muito que a gente tem é o diálogo e é o olhar, né? A gente está sempre próximo deles, né? Sempre amigos, conversando de todos os temas. Sempre dizendo, eu estou aqui à disposição, vou estar sempre aqui com você, sabe? Sempre venha, né, trazer tudo que você precisar. Sou do seu pai, estou aqui e vou estar sempre podendo conduzir e te auxiliar, né? E eu acho que a gente deu muito certo, né? Tenho 3 filhos, 3 meninos, tenho o João com 21 e tenho o Gustavo e o Rafael que são gêmeos.
fazem agora 17 anos agora em agosto, vão fazer. O João, medicina, está indo para o 4º ano de medicina. Meus outros 2 filhos também numa mesma linha, um deles também querendo seguir a área médica. Os meninos bons, estudiosos, do bem, carinhosos, né? Que Muito erram e presente, acertam família, como todo mundo. exatamente. E a gente vê que a gente precisa desse equilíbrio todo, né? Trabalho, você pega a empresa para poder desenvolver, 93 anos, você tem que dar continuidade do mesmo jeito. Se você errar, falei, tá vendo, errou, não era, tal. Se você acerta, opa, tamo junto, é isso daí e tal. Então tem que ter um movimento, porque senão a gente acaba ficando realmente, né, pesado, literalmente, aí com essas Parece que você leu antes aqui, sabe? Nossa, parabéns pela... Porque eu ia falar sobre filho, né? Tá cheio de gente aí, principalmente o mundo da internet, né? Dando palpite sobre filho, não tem nenhum gato para criar, né? Bom, então tem um bebê reborn, né? Eu tenho um bebê reborn, né? Só que é aquilo, né? Se tem, porque nenhum deles vem com manual, né? É incrível como os 3 vieram no mesmo lugar, da mesma formação, bonitinho, e são completamente diferentes, né? Mesmo os gêmeos... Tem 3 também. Tem 3 também? Legal. Mesmo mais os ou menos gêmeos, a mesma idade. Mesma idade? 22, 18 e 16. Legal. Então, são muito diferentes, né? Então não tem uma regra específica, mas uma eu acho que existe. E você tocou no ponto. Porque eu fui pai sozinho por muito tempo. Né? Então, presença. É isso. Olho. Atenção. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pai e mãe tem que ler filho o tempo todo. E às vezes lê no silêncio. Às vezes não é o momento de falar, é saber, mas tem que estar presente. Tem que estar presente. E não precisa de dar tudo como a geração de hoje tem feito, que dá demais, aí deixa os filhos mal acostumados, porque o seu sucesso de hoje, as suas derrotas temporárias que você passou, as dificuldades, a quebradeira, a falta de dinheiro, é ou não é? A preocupação vai ter para pôr dentro de casa para comer amanhã, não é isso? Eu sei o que é isso. Isso aí fez da gente homens de sucesso hoje. E essa geração, ela não enxerga isso, porque nós somos pais que acabamos dando muita facilidade para eles. Estou falando da geração toda nossa de pais, que a gente bate mais ou menos na mesma idade. Os filhos de hoje, que dificuldade eles têm? Estou falando da nossa classe social, tá, gente? Para não ter aí preocupação. A gente sabe que tem as classes sociais, mas mesmo as classes sociais mais baixas, hoje você compra parcelado, você compra no cartão de crédito. Na nossa época, pai e mãe não dava. Imagina. Você tinha, eu senhor era louco para ter um ferrorama, eu nunca tive. Meu pai não tinha condições de comprar, porque ele não podia ir lá e comprar em 10 vezes no cartão, como hoje uma mãe compra. O que é isso, ferrorama? Não é da minha época, não é da minha época. Não é verdade? Agora uma coisa que não escapa. Prestar atenção no filho. O que está acontecendo? Opa, mudou o humor. Mas por que mudou? Mudou o humor por quê? Mas está diferente, está sozinho, está mais apático, não está conversando, não está conversando, está batendo porta, respondendo, o que está acontecendo? Sabe, ter atenção, porque antes você tinha o traficante e a mulher para poder vir para cima do seu filho e estragar seu filho. Hoje não, hoje você tem o mundo aí na sua casa, você pega um celular, o tempo todo ali dentro, ele vai embora, e você perde seu filho. E às vezes é mais cômodo, porque assim, filho é algo que dá trabalho. Exato. Eu dei trabalho, nós demos trabalho, não é normal, não vai mudar isso. E aí o que tem dessa geração é que eles não querem se entregar para essa responsabilidade para criar os filhos. Filhos é algo que realmente você precisa estar de olho, você precisa ouvir, tem que ter uma boa comunicação, você tem que empurrar, você tem que brecar, você tem que escorar. Você tem vários momentos, mas você não pode perder. Sim. Então, a gente vê muito, né, principalmente na educação. Na educação, dificilmente você tem um filho que ele é de ponta a ponta exemplar. Eu adoro, gosto de estudar. Sim, Poxa vida, mas você precisa estar conduzindo essa maturidade para que ele possa evoluir, né? Para que ele possa se interessar, para que ele possa crescer. E eu vejo muito os pais que acabam realmente tendo um olhar mais para eles mesmos. Muito querer que meu filho seja o doutor, muito que meu filho fale não sei quantas línguas, que não sei o que. Pô, não é bem por aí. Primeiro é o seguinte, poxa, tem que estar feliz, né? O que você gostaria de desenvolver? Falar sobre as profissões,
ter os amigos com outras profissões também, se relacionando com seu filho, para que ele... A gente tem um ciclo de amizade muito bacana, onde os nossos filhos eles conseguem interpretar. Fala, poxa, que bacana ali a profissão, né? Tem todo um diálogo, tem os filhos que são mais leves nessa questão da educação, tem outros que a gente precisa estar um pouquinho mais em cima, Exato. mas sempre de olho, né? Sempre com muito amor, sendo muito explícito, né? Eu sou uma pessoa, meu pai me tratou muito assim, de me abraçar, de me beijar, de falar, pô, eu te amo, ó, tô aqui com você, o que precisa? E a gente vê, às vezes, o extremo, né? Muito mais fácil hoje, as pessoas acabam entendendo que é bom largar, tem a tecnologia vai distrair e acaba levando para outros caminhos. Exato. Então, Isso aqui dá outra história, outro podcast, porque só de você entrar nisso daí, filho dentro de restaurante, com 1 aninho, com não sei o que lá, pintadinha, assistindo. Cara, é o fim, é o fim. É o fim. Vai brincar com a criança, vai curtir, né? Mas vamos lá que... O papo, já tem... O papo vai rapidinho. Não, já foi embora 1h15. Legal. Bom, né? Isso aí. O papo vai... Marcelo, às vezes a gente fica um pouco preocupado, assim, será que como é que vai rolar tal, né? Porque a gente deixa, né? Mas, Marcelo, então vamos abordar um pouquinho, então, a nossa parceria. Já né? indo para o encerramento legal. aqui do nosso bate-papo, né? Queria que você contasse um pouquinho, porque a gente, como eu disse aqui antes, né? A gente, pela mídia ali, a gente fez contato. Falei, poxa, uma outra coisa que eu estou até lembrando aqui, ó. Eu sempre via, não sei se o Leandro vai lembrar disso, a gente visitava um escritório de um dos advogados que a gente conhecia, lá em Várzea Paulista. Uhum. E lá tinha uma parede pintada a ferraspari. Assim, tá, com a menininha lá, como é que é o nome dela mesmo? Tuti, né? Falei, cara, a gente tem que ir lá na ferraspari. Vamos lá que a gente vai conseguir vender. E a gente acabou conseguindo mesmo. Você vê como o tempo passa. Não, eu tentei, tá? Mas eu acho que eu encontrei o seu Luiz pela frente umas 2 vezes na portaria ali. Não é? Ele ficava ali na portaria, ele recebia os caminhões, não é isso? Exato. Eu acho que eu encontrei umas 2 vezes e ele... Não. E uma outra coisa que me traz curiosidade aqui é como é que eles produziam o CO2 na época lá atrás. Vou pesquisar isso aí. Vou procurar saber como é que é lá atrás, lá no começo, como é que era o CO2, né? Para fazer para gaseificar o refrigerante. Mas vamos falar um pouquinho aqui da nossa parceria. A White está desde 1910 no Brasil, e eles são um pouquinho depois, é mais ou tá menos a mesma fase. fase. Acho que era o White mesmo, porque sempre foi o White. Eu acho que não. Vamos pesquisar isso aí. Tudo bem, mas que era gases do ar, né? Verdade. Então, acho que não sei se tinha foco em CO2, mas de qualquer maneira. Ô Marcelo, então assim, queria que você contasse um pouquinho do nosso, né? Que a gente fez contato com você, o que foi... O que resultou essa parceria da Arai Bolzan com a Ferraspari, que a gente hoje está muito feliz aqui. Legal. Bom, eu falo que vendedor, nossa, sofre, né? É muito não, é muita ligação com quem eu falo. Eu falo porque eu sou vendedor, né? Sim. Difícil a gente conseguir chegar no momento certo. E quando a gente vai para esse tipo de mercado, né? De gases... Então, vou juntar um mercado super complexo, os contratos, né? Não é algo, esse copo custa X, esse outro aqui, existe toda uma interpretação, né? Não é simples, né? O mercado de gás industrial. E aí, quando eu chego na gestão, eu começo a olhar para todas as frentes, né? E aí, a gente olha para quais frentes? Produtividade, rentabilidade, custos... E a gente começa algumas situações mais fáceis da gente controlar e atuar. E outras que a gente quer olhar e entende que é um vilão, mas quando você vai para lá, você fala, pelo amor de Deus, cara, eu não vou conseguir mexer nisso aqui. Por quê? Porque são os contratos, as cláusulas disso, daquilo e tal. E aí eu lembro muito nessa passagem de vocês. Eu já olhava para isso como um vilão. Era algo que estava, né? Estava com um problema com essa parte de CO2, mas eu não tinha expertise, tempo e equipe, né? Diferente de você ter uma equipe que você fala, ó, jurídico, fulano, avalia isso aqui para mim. E a pessoa vem, e aí eu lembro de vocês na tentativa, né? De fazer lá, de prospectar, de conversar, e naquela correria nossa a gente não conseguindo se encontrar. Até que, se eu não me engano, a gente teve uma reunião, né? Uma primeira reunião, foi. A gente conversou lá, e aí vocês saíram da reunião, a gente falou, poxa, eu acho que eles entendem, né? Tem aí um trabalho legal.
Só que mesmo assim, com aquela avalanche de coisas para a gente poder estar desenvolvendo, a gente também acabou não dando tanta atenção. Até, se eu não me engano, não sei quem ligou e falou, Marcelo, é o seguinte, você tem o prazo até, acho que seria tipo amanhã, para poder formalizar a carta de denúncia. Se você quiser. Ah, é verdade. Verdade. E foi aí que para mim me acendeu e falou, parou então, meu, vamos lá. E nós fizemos realmente esse movimento. Poxa. A gente redigiu a carta, te mandamos, você falou, mas você faz isso para mim? Claro, pô. Exato. Mandar uma carta para você pediu para a Mara e postou. E aí, o seu Luiz, que a vida inteira, né, o seu Luiz, o proprietário da empresa, ele sempre teve um relacionamento duradouro, né, com os fornecedores. E o seu Luiz também, o perfil dele nunca foi muito querer olhar o mercado, né? Ele leva muito aquilo, tem qualidade, tem prestação de serviço, tem uma amizade, vamos continuar tocando aqui. Então sempre ele acabou nessas ineficiências, não se importava muito se cobrar um pouco mais caro ou não, ele punha no preço, o produto respondia, tocava, não foi aquela gestão de, não, peraí, né? Mas eu também tenho esse que me entrega qualidade com preço menor. Dá trabalho, é outro movimento, não tinha também equipe. E quando vocês chegaram, nós fizemos a carta, a gente falou, opa, acho que agora é um momento que nós estamos na mão do pessoal certo. E, poxa vida, a gente só tem a agradecer, porque vocês revolucionaram, né, mostraram algo para nós de que vinha acontecendo há anos, que a gente já estava sendo prejudicado, né? E a gente ficou realmente surpreso, né? Bem na época que a gente fez a carta denúncia, né? Não é isso? Foi isso, carta denúncia. E vocês até perguntaram, alguém respondeu? E eu falei assim, não, ninguém, acho que não tinha respondido. Daí acho que vocês fizeram algum contato lá, e depois que vocês falaram, olha, eu fiz um contato, eu recebi uma mensagem que alguém leu meu e-mail. E nisso, foi aquela história que a gente falou assim, pô, meu, literalmente vocês mostraram realmente o profissionalismo de vocês, o conhecimento, não tem nada de diferente, né? Só realmente entender do mercado, entender o que é certo, o que é errado e levar para que realmente a empresa possa caminhar no melhor, né, caminho possível aí, e foi o que nós os dois lados ganham dinheiro, né? Os dois ganham dinheiro. Os dois então, lados. A indústria de gás e vocês, não tem... Então, para nós foi uma economia gigantesca, a gente literalmente, assim, estava sendo muito prejudicado, né? Não quero usar outro termo ali. Não acho que precisa ter um respeito pela parceria, né? Acho que o que foi feito lá judiaram bastante. Mas a gente é muito grato, realmente, acho vocês aí de um conhecimento, de uma expertise, né? E de uma condição leve de conduzir, né? E realmente não prometer nada do que pode, muito pelo contrário, aquilo que vocês mostraram que é possível, em pouco tempo aconteceu. Né? Então não chega lá, olha, eu vou revolucionar, você vai ter isso, vai ter aquilo, você joga realmente transparente, faz uma pré-avaliação, dá um diagnóstico, interpreta bem os contratos, né? Porque hoje em dia é muito complicado, né? São contratos difíceis de você realmente interpretar. Vocês têm aí uma leveza, uma boa expertise. E a gente, enquanto a gente tiver gás lá, CO2, vocês estão com a gente. Entendeu? Qualquer movimento lá, e a gente fala muito isso para os outros, para qualquer um. A referência nossa são vocês. Então, só agradecer aí o trabalho de vocês. Porque ali o que a gente faz ali é conduzir... É um contrato específico, né? Ele envolve parte técnica com parte jurídica. Comercial também, lógico. Mas assim, se você não seguir o rito, né? Por isso que a gente falou para você, você tem que fazer a carta hoje e tal, porque senão... Então assim... Porque senão você perde um time ali que, nossa, depois para recuperar... É tipo um grito assim, escuta um pouco, olha pra gente, senão você vai se prejudicar mais um tempão na frente tal. E infelizmente, você foi preciso quando você falou assim, a gente tá com tanta coisa do dia a dia, você enfrentando todas aquelas mudanças, implementando um monte de coisa, e a gente vê muito isso mesmo, que a gente às vezes fala com o cliente tem interesse, não, tá bom, aí ele se envolve de novo no dia a dia, e vai passando, e infelizmente fica dinheiro na mesa. Porque por isso, por motivos como esse, às vezes a gente não tem acesso ao contrato, porque naquela primeira reunião nossa, nós pedimos as documentações e vocês enviaram. Então a gente fez uma pré-análise, então a gente tinha as informações. E eu sempre falo isso com os clientes, manda pra gente, porque a gente acaba virando um guardião antes de ganhar dinheiro.
Que é o que aconteceu. A gente protegeu você de uma nova renovação e essa renovação ficar ali mais 4, 5 anos ali. E infelizmente já aconteceu com diversos clientes que a gente pleiteou e ele não ter essa atenção. E passou, renovou e agora passa 2 anos, passa 3 anos, o cara liga e fala, pô, tô sendo escochado. E às vezes não é nem no sacanagem. O contrato simplesmente evoluiu, está evoluindo. Está evoluindo. E aí você tem o direito de simplesmente ir lá e parar ele. Né? Então, faz parte disso. A área comercial sofre muito com isso. Né? É a angústia do Sérgio de ligar, o cliente não responder. Mas né? Assim, eu vejo, eu tenho amigos empresários do mesmo ramo e eu vejo que todos têm o mesmo problema. Ninguém tem uma área específica para olhar para algo tão importante e que ao mesmo tempo é tão complicado de interpretar e de agir, né? Então eu acho que o que a Ferraspari passou, tem outras empresas também que acabam realmente não acompanham o dia a dia de um contrato, né? Os reajustes, ninguém pega um reajuste e vai rever lá o contrato, né? Se a base é via energia elétrica, se subiu, se aumentou, se aconteceu, o cara está tão envolvido lá que ele não olha com o olhar correto. E ali está um grande vilão, né? Porque lá é um custo muito alto, né? Exatamente. Então a gente vê que precisa ter bons profissionais e não se forma isso, acho que dentro das empresas, né? Acho que por isso que dessas empresas onde eu me coloco empresa média, né? Eu acho que é um bom trabalho, é um bom caminho para o serviço de vocês. Acho que muita gente vai se beneficiar de ter alguém com esse olhar aí para... Esse olhar estratégico, né? A gente aprendeu esse lado estratégico quando a gente trabalhava na indústria de gás e nós atendíamos os key accounts, como você atendeu, que são os grandes, as grandes empresas. E muito cliente, que era cliente key account nosso, ele tem algumas categorias de compra dele dentro de um público estratégico lá dentro. Então tem uma pessoa, 2, 3, às vezes, cuidando de contas que eles chamam de contas estratégicas. Essas contas aqui, elas representam o famoso Pareto, 80% da nossa compra. Ou então, ela representa pouco, mas ela para. Se não tiver ela, a empresa simplesmente desliga. É um offline na empresa. Eu lembro que quando vocês trouxeram o diagnóstico, o seu Luiz não acreditava. Mas o seu Luiz, né? Tudo daquele jeitinho dele. Você pega um papel e fica rolando assim na mão. Eu lembro disso. Para assinar o contrato e tal. Mas é verdade isso? Mas vai ser esse preço agora? Mas vamos fazer esse preço. Eu falei, seu Luiz, é o que se a gente não olha, não interpreta, não negocia... Os contratos vão caminhando ali na velocidade que a indústria quer, né? E hoje até hoje ele fala muito disso, que acho que das mudanças que nós fizemos lá dentro da Ferraspari, do que a gente enxergou, acho que o maior vilão que nós tínhamos lá era a cobrança do CO2. Meu Deus. E eu sou muito grato aí o que vocês fizeram para nós. Bacana, foi realmente legal de ouvir isso, né? Bacana de ouvir, porque assim, uma coisa que a gente tem... a gente não tem concorrência praticamente, né? Lógico que existem pessoas que fazem o mesmo trabalho, mas não especificamente do jeito que a gente faz. E a nossa maior dificuldade, assim, às vezes é o medo do cliente, né? De, abre a porta pra gente, escuta a gente, entendeu? Então, assim, o Leandro gosta de falar, né? Tem muitas vezes, Marcelo, tem um dinheiro enorme na mesa que o cara não tá deixando passar, entendeu? Que era o caso. Exato. Né? Que era o caso com certeza. Outro que a gente tem. Eu acho que a maior dificuldade é conseguir realmente ter a atenção do empresário, né? Ele sabe que ele está tendo um problema lá, mas ele não consegue. Então, ele tem o assédio de outros dizendo, olha, meu preço é esse, mas ele não consegue sair do contrato que ele está, né? Então, precisa ele não sabe sair, não sabe sair, ele não quando sabe se pode defender, sair, não sabe se defender. Exato, então, eu acho que realmente a dificuldade é esse momento, porque o êxito é muito grande, né? Hoje eu posso dizer 100% que vocês entregam realmente aquilo que vocês... Dificilmente vocês vão dizer, olha, eu vou te entregar tal coisa e não vai, né? A gente sentiu muito isso, né? Ó, você tá bem aqui, tá tudo certo, não tem nem muito o que fazer. Não fica lá querendo desenvolver algo só para ganhar tempo, roda, não, inventar. Não. Então, eu acho que mais o boca a boca, né? Ter essas pessoas que trabalham, né? Nós somos parceiros aí com vocês e que a gente possa levar aí para as outras empresas, que eu acho que é de um tamanho assim, de um profissionalismo muito grande que cabe realmente aí para ter êxito. Se eu posso deixar um recado para quem assistir a gente, porque, né, os cortes principalmente cria
ideia da pessoa ir lá ver o que é. 80% da empresa, da indústria do mercado que consome gás, eu chuto esse número sem medo de errar, precisa do nosso trabalho. E ele não sabe. Isso que é o que depõe contra a gente, eu jogo contra. Ele não sabe que ele precisa da gente. E eu estou afirmando, ele precisa da gente. Todo o contrato de 100% dos nossos clientes que a gente analisou, nós tivemos sucesso, nós trouxemos resultado e a gente achou alguma coisa que podia mudar, que podia melhorar. E a ideia não é sacanear, ferrar com a indústria de gás, acabar com a indústria de gás, fechar a indústria. Não. Sem ela, você não produz. É só trazer o equilíbrio. É só trazer o equilíbrio. Sem ela, você não produz. Eu quero é que ela continue vendendo, produzindo e cada vez mais. Só que a gente pode fazer isso com um pouco de equilíbrio. Com certeza. Mas, pô, obrigado por esse depoimento, porque pra gente é gostoso de ouvir isso, é o nosso troféu, o dinheiro é só consequência. Não, e não é porque eu tô aqui não, realmente a gente viu em vocês aí algo que para nós foi essencial nessa trajetória nossa aí, nos ajustes dos nossos custos. O CO2 era algo que estava bem complicado e a gente chegou em situações que a gente não sabia nem como... E nós tivemos outras empresas tentando nos apoiar nesse movimento, mas eram as empresas que queriam que nós fôssemos, né? Eram os concorrentes que queriam, né? Diferente, você vê, nós não precisamos mudar, vocês simplesmente avaliaram e mostraram realmente para a empresa que o que estava sendo feito não estava correto e todo mundo se acertou. Foi bacana, continuamos até hoje aí com uma história lá com a White Martins. E a ideia é ela renovar, ir embora e seguir a vida e embora. Isso aí. Maravilha. Marcelo, obrigado. Que espetáculo. Foi muito legal. Uma hora e meia, a gente nem viu passar, cara. Nem viu passar. Eu brinco que é o papo do mineiro. É, o papo do mineiro. É isso aí. Na próxima a gente traz a cerveja. Na próxima traz a turbaína. Traz a turbaína, a cerveja. Tem que começar a produzir cerveja. Nossa, legal, viu? É isso aí. Você gosta, né? Eu gosto. Você tem que fazer a chamadinha lá. Isso mesmo. Pessoal, mais uma vez... Clique no sininho, manda esse podcast para um amigo, para um empresário. Você viu que a gente falou de tudo aqui. A gente falou da trajetória de um profissional, de um homem comum como todo mundo. Pai de família que enfrentou dificuldades na vida para crescer, para se desenvolver. E hoje chegou, eu poderia dizer, o sonho de muito profissional como CEO de uma empresa. E não é qualquer empresa, é a empresa com o nome. E trabalhar com aquilo que ama, né? Que a gente estava falando aqui da emoção. E sem contar que as famílias que são donas, a gente não vai ficar aqui falando, mas nós que somos da cidade conhecemos, são famílias de sucesso em outras empresas. Então, todo mundo tem condições de ter sucesso. Você tem que saber ter disciplina. Ir lá e trabalhar todo dia. Além disso, falamos de família, de filhos, de criação. Então, nosso podcast ele é riquíssimo, tem muita informação. E, para finalizar, falamos do nosso mercado, que é o mercado de gás, que a gente tem muito para oferecer. De novo, eu repito, tem dinheiro na mesa aí, e você precisa da gente, só que você não sabe. Então, Arai Bolzan está aqui para te trazer paz. A gente não vende equilíbrio, a gente traz paz, a gente vende paz. A gente vende paz. Para mim foi paz. A gente sabe disso. A gente vende paz. Tem muito cliente hoje que renova com a gente e fala assim, eu não quero mais saber disso não, fica com vocês aí. Exato. Vocês negociem. Dá uma mesa lá, uma cadeira para eles e pronto, deixa eles lá que legal. Legal, obrigado Marcelo, valeu. Imagina, eu agradeço também demais ali, como eu falei no início, né, acho que bacana disso tudo é o que a gente desenvolve, é a amizade toda, o respeito, bons profissionais, né, ser humanos aí realmente que tem aí um respeito com o próximo. Na nossa indústria lá fez totalmente a diferença e eu acho que o aceite mesmo por estar vindo aqui com vocês, não só para falar da Ferraspari, mas para agradecer tudo isso que vocês fizeram por nós lá. Então, desejar sucesso para vocês. Obrigado. Por onde eu passo aí, falo de vocês. O que vocês precisarem também, contem com a Ferraspari para que a gente possa ajudar vocês a quebrar essa barreira, né? É isso aí. E conseguir chegar no pessoal lá. Tá bom? Legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado de coração. Eu agradeço aí. E desejamos mais sucesso ainda, que cresça para a gente estar junto nessa história aí. Vai ser muito legal. Pessoal, obrigado. Grande abraço para vocês. De novo, vem conosco. Vem conosco, tem muita coisa legal aqui. Legal. Tchau. Valeu. Tchau, valeu. Muito bom. Bom demais.